Olá, olá, meus amigos. Boa tarde, boa tarde. Estamos aí começando mais um Gazeta Entrevista. Eu ia falando Gazeta Alerta. Também 2 anos aí direto, né? Gazeta Entrevista. E o nosso convidado de hoje é o secretário de Estado de Comunicação do governo do Acre, Aberson Carvalho. Eu quero convidar você a estar com a gente aqui nessa educação. Eu não falei educação, falei comunicação. Ih, rapaz, ele é comunicador e dos bons. É isso aí, Camila. Camila me ajudando aqui, ó. Valeu, querida. Bom, o secretário Aberson está com a gente aqui. E, secretário, seja bem-vindo aqui ao Gazeta Entrevista mais uma vez. Agora comigo é a primeira vez que eu lhe entrevisto, né? Exatamente. A gente só teve uma entrevista juntos ali no Boa Conversa. Lá Sim, no C24 Horas. C24 Horas. É isso mesmo. Secretário, ontem quem esteve com a gente aqui foi a presidente do Sinteac, professora Rosana Nascimento. E eu fiz uma pergunta para ela, como é que estava a relação do Sinteac, dela mesmo com a Secretaria de Educação, e ela teceu aqui muitos elogios, falou, olha, o secretário Aberson, ele é do diálogo, ele é do esclarecimento, da transparência, às vezes não dá para atender, mas ele não deixa de conversar e de explicar. Quer dizer que você conseguiu isso, como é que foi? Então, Astério, a nossa relação de verdade ali na Secretaria é conversar, é dialogar, ser sincero com todo mundo. Tem momento do sim, tem momento do não, tem momento de ganhos significativos, como foi o momento do ano passado, onde o Estado do Acre aplicou 14,95 aos professores e também o apoio administrativo, o único Estado do país a fazer essa aplicação de porcentagens no reajuste salarial. Além disso, garantiu os 20,32 do RGA, que foi o reajuste geral anual que o governo deu para todos os servidores, dando uma condição que nenhum Estado da nação colocou. Então, o Estado do Acre ele vem avançando nessa valorização profissional. Isso aqui eu quero agradecer o nosso governador Gladys Cameli, quero agradecer a equipe econômica, porque essa é a união, liderada pelo nosso governador Gladys Cameli, que garantiu a valorização nos últimos 2 anos, desde lá da Socorro, nos 33,25, com esse 14,95 e mais os 20,32, a valorização do nosso profissional. Nós temos hoje, Astério, só para você fazer um comparativo, nós temos lá em 2018 o professor ganhando R$ 2.200. Hoje o professor nosso ganha R$ 3.695, base, mais 420 de auxílio alimentação. Nós estamos falando aí um percurso aí de 5 anos de uma valorização de mais de 80% do salário. Isso é um ganho real, isso é a demonstração de um governo compromissado com a agenda da educação, e isso a gente pode deixar bem claro, que é um compromisso do governador Gladys Cameli com uma categoria especial que ele gosta tanto. Esteve sexta-feira conosco lá em Cruzeiro do Sul participando do nosso planejamento, do encerramento, um grande evento, levamos todos os núcleos para o Juruá, para a capital do Juruá, lá em Cruzeiro do Sul, e o Gladys participou da gente com o encerramento, o prestígio, o carinho, a atenção que ele tem com essa categoria, que tanto gosta e que tanto tem apreço para o governador. A gente tem ouvido em várias áreas do governo de que a educação parece ser assim, a menina dos olhos do governador Gladys Cameli, né? Ele tem uma atenção. Eu acho que não é a educação em si, Astério. Eu posso te confirmar que são as nossas autoridades. O governador Gladys Cameli não deixa dúvida de que ele governa para o futuro. Ele governa olhando para as nossas crianças, para os nossos adolescentes, garantindo um instrumento onde aquela sociedade que aquelas pessoas receberão será uma sociedade muito melhor do que ele recebeu e, por consequência, aqueles garotos cuidarão da gente no futuro. E é neste sentido que ele tem esse carinho especial pela educação, e a educação tem um apreço, um carinho enorme, né? O Gladys tem uma popularidade interna da educação de 80%, isso é coisa muito grande muito dentro da maior categoria, mostrando o carinho que ele tem por ela e ela tem por ele. Fazer uma retrospectiva aqui, secretário Aberson, porque já passou e pouca gente lembra, mas ali quando você pegou a secretaria, aquela fase final da pandemia, né, a situação ali era dramática, né? Houve a suspensão das aulas e para colocar máquina nos eixos, escolas para funcionar tudo, havia muita reclamação sobre transporte escolar, a escola que está se deteriorando. Foi uma tsunami. Foi um tsunami. A pandemia,
é igual a casa da gente. Você viaja de férias ou você precisa com emergência fazer um tratamento de saúde, você passa 2, 3 meses fora da sua casa e quando você retorna, você começa a observar que a sua casa deteriorou ainda mais do que se estivesse sendo habitada. Foi o que a pandemia fez nas nossas escolas. Isso, de fato, nos causou Uma casa fechada deteriora mesmo. muito rápido. O organismo parece até ali que funciona, ele acaba, né, deteriorando ainda mais. Aquilo ali nos trouxe um desafio gigante. E aí eu quero fazer um registro à nossa deputada, hoje Socorro Neri, que foi a secretária de Educação que iniciou esse processo, né, na estruturação e na montagem da equipe, para a gente reconstruir essa retomada e, óbvio, manter as nossas escolas em dias para poder estar recebendo nossos alunos. Teve protocolos que tivemos a apresentar, teve propostas que a gente teve que levar para a Vigilância Sanitária, tivemos que levar para o Ministério Público, para o Conselho Estadual de Educação, garantindo uma segurança sanitária para que os estudantes pudessem retornar às aulas. Foi comprovado que a escola não prolifera Covid. É um ambiente seguro se respeitar seus protocolos. Os protocolos ali. Né? Precisam ser respeitados. Sim. E aí foi comprovado desta forma. Nós não tivemos, com retomada das aulas, nenhum crescimento do índice, né, da taxa de Covid, e não foi inerente da escola. Nós tínhamos um protocolo muito bem elaborado, que garantiu essa segurança, e hoje mesmo nós temos agora uma tranquilidade de poder dizer que nós estamos agora, no dia 19 de fevereiro, retomando as aulas através do ensino médio, e no dia 26, o ensino fundamental, do 1º ao 5º ano, e do 6º ao 9º ano, que vão começar o ano letivo. Ainda existem escolas que precisam ser recuperadas, né, no estado? Muitas, muitas. Vamos lá, vamos fazer uma matemática básica que é você que mora no estado do Acre, conhece a umidade do nosso estado, conhece a sazonalidade do tempo, são 6 meses de chuva, 6 meses de verão, e nesse percurso nós temos 630 escolas. 630 escolas. Dessas 630, nós temos aí de forma muito clara 280 são urbanas, estão nas cidades, estão dentro, né, de uma área urbana, e do resto, né, nós estamos falando aí de a maioria 350 é rural. A maioria rural indígena. A maioria rural indígena. Para você entender. Nós temos escolas, Astério, a educação ela se criou de uma forma que temos povoados ou temos pequenas casas onde tem 10 alunos que você instrui uma escola naquele ambiente para garantir que aquele aluno tenha um acesso a uma escola. Nós fizemos isso ao longo do tempo. Então, com isso, você começou a ter diversas unidades escolares em todo o estado, garantindo o acesso desse estudante à aula. E isso tudo nos leva a todo um processo de manutenção, de construção e de mudanças de escolas. Observa bem, só para a gente explicar e aqui exemplificar para quem está nos assistindo. Muita gente não conhece como é a cultura indígena. Hoje, uma comunidade indígena, muitas vezes, ela, ao longo do tempo, a partir do crescimento dela, ela vai se subdividindo e vai povoando a sua terra. Então vai mudando, algumas famílias vão migrando, vão fazendo as suas migrações, para a ocupação de território, de espaço, né? Para que ninguém invada. E nesse processo, a todo momento, é implantada uma nova escola quando ocorre. Então esse acompanhamento, essa dinâmica, esse exercício é feito rotineiramente. Então não é fácil você chegar e dizer assim, olha, vocês ainda têm lugares que não têm escolas? Temos diversos locais que ainda necessitamos construir escola. Estamos agora fechando o processo de licitação para a construção de 120 escolas. 60 do campo e 60 indígena. Essas escolas serão mistas, elas serão até 1 metro de altura em alvenaria, e a partir daí toda de madeira, por conta do ambiente, respeitando a cultura, né? Mas garantindo um espaço digno para o professor e para o aluno. O desafio é gigante. Secretário Aberson, aqui a professora Maria está fazendo uma intervenção aqui, né? Obrigado pela participação, pela audiência de todos. O governo federal mandou muito dinheiro para implantar o ensino integral em várias escolas de fundamental. Mas o governo quer pagar menos que uma dobra para os professores que irão atuar na modalidade. Por que isso? Já somos tão desvalorizados, apesar de sermos profissionais que formam outros também.
Qual é a explicação? É a lei. É a lei. O biotipo da escola integral é de um professor de 40 horas. Nós não temos o professor no Acre de 40 horas. Nós temos o professor de 30. 30 horas. O professor de 30 que ele recebe a dobra, ele vai para 60 horas. E a regra da legislação da escola integral diz que o professor deve, no máximo, ficar 28 horas, deve ficar 28 horas na escola e 12 horas no planejamento, que é equipara aos 40. Quando eu tenho um professor de 60 nesta escola, eu tenho uma sobra de carga horária. Sim. E essa sobra precisa ser distribuída. Quando eu tenho um professor de somente 30 horas, eu faço a complementação para 40 para equivaler o que a lei determina. Não é uma regra simplesmente dizendo, olha... Não é uma decisão do secretário nem do governo. É regra. Está lá na lei do integral. Então, professora, a senhora acompanha um pouquinho a legislação do ensino integral, ele estabelece essas diretrizes, essas orientações, onde o máximo de carga horária do professor é 28 e 12, que a gente chama de planejamento, que é aquela vivência da escola onde você se prepara para você estar na sala de aula, dando aquele melhor que você possa dar ao estudante. Eu tenho o Farias também, da Baixada Sobral, ele está fazendo uma pergunta, mas eu quero já engrenar numa pergunta que eu fiz para a Rosana ontem. Perfeito. Ah, sim. Secretário, tirar um professor efetivo da sala de aula e contratar um provisório para o seu lugar, não seria bom para a questão do erário público? É a pergunta. Ontem aqui abordamos a questão da saúde do professor. A professora Rosana, ela externou uma preocupação assim muito grande com professores que estão com depressão, com ansiedade, que é uma doença do século, atinge a todos, e que aí precisam ser substituídos por provisórios. Tem alguma conexão com a pergunta aqui do Farias e essa situação? Astério, primeiro eu quero aqui falar um pouquinho do Janeiro Branco, essa campanha do Janeiro Branco. Nós fizemos vários vídeos falando sobre isso e da importância de tratar a saúde mental. De fato, não é só a educação. A pandemia nos trouxe uma mudança mental. Abalou muito, mudou muito, acelerou. O tempo parou, mas as ações aceleraram. Desespero. O desespero, o medo, a insegurança. Então, uma questão hoje de saúde mental da população do nosso estado, do nosso país, é uma coisa que precisa ser acompanhada pelos governos, né? Isso não nos resume a dizer que a educação também não precisa. Nós temos na educação um conselho, um núcleo, o núcleo de psicologia, que dá suporte e apoio a estes. E a gente sempre pede que você, servidor nosso, procurem a qualidade de vida, procurem as nossas áreas de recursos humanos para poder você ter aí uma orientação, um acompanhamento. Nós temos um livrozinho bem didático que vai lhe orientar, para você, eu tenho vergonha, ela vai te orientar de forma sigilosa como você pode procurar ajuda. Não fique calado, busque ajuda pela ouvidoria, pela ligação, busque, porque nós temos estruturas para dar suporte e apoio para encaminhar o melhor tratamento. Não é vergonha você sentar do lado de um psicólogo. Não é vergonha você ser atendido na saúde. Mas, de fato, nós temos um crescimento em todas as profissões. Não é só na educação e não é só do professor. E conversando com a Rosana, a gente está desenhando um projeto onde o Sinteac irá criar um núcleo para atendimento aos servidores. Sim. E a educação vai dar um suporte de alguns profissionais que a gente já tem para fazer esse acompanhamento, esse atendimento também junto ao Sinteac, não só na questão nossa interna da secretaria. Isso tudo a gente compreende e entende que é uma melhor qualidade de vida do profissional. Sim. Garantir a saúde física e mental é garantir um profissional apto a atuar na sala de aula. É um problema grave para todos. Mas sobre o provisório... Vamos responder a questão do provisório depois do intervalo? Sem problema, tá à disposição. Eu vou para o intervalo, primeiro bloco, e volto já conversando com o secretário Aberson Carvalho. Já, já.